Belmiro, finalmente voltamos a ganhar. Santos ganha do São Paulo de 1-0 na Vila, finalmente, conquistando uma vitória muito importante, né? Em um jogo que a gente pode dividir em dois tempos, que não estamos falando do intervalo, mas sim do tempo onde o Santos jogou com linha alta, marcando pressão, conseguindo criar jogadas, usando a bola, e o tempo onde o Santos volta para a zaga, marca primeiro em linha média, depois em linha baixa mesmo, e sai jogando no contra-ataque. São dois tempos bem diversos do Santos, né? O Vojvoda mostra uma certa variância tática bem interessante nessa partida, mas com críticas que temos que pontuar quanto às peças que ele colocou. Afinal, na minha visão, ele acabou sacrificando o contra-ataque do Santos, expondo o time mais do que o necessário. Então, é uma partida muito boa do Vojvoda, o saldo é muito positivo dessa partida, mas a gente também tem que levantar alguns pontos. Afinal, se o técnico não fosse o Vojvoda, com certeza a gente falaria. Temos que falar também sobre os pontos que eu achei negativos desse jogo do Vojvoda. Mas um ponto mais importante é vitória. O Santos consegue uma vitória muito importante na Vila, uma vitória contra um São Paulo que de fato estava com um time bem misto, mas é um time muito chato, que nas últimas 10 partidas tinha perdido apenas um jogo. Então, o Santos consegue essa segunda vitória, ganhar um outro jogo. O São Paulo chega a sua segunda derrota em 10 partidas e uma partida muito importante para o time do Santos. Vamos falar um pouquinho desse jogo, como ele aconteceu, quais são os fatores que a gente tem que se atentar a ele e vamos conversar um pouquinho sobre Santos e São Paulo. Para isso, eu já peço o seu like, sua curtida, sua inscrição, deixa aqui o seu compartilhamento, o seu comentário, para ajudar o canal sempre a crescer. Vamos falar um pouquinho da partida. Bom, o Santos começa jogando dentro dessa posição original, um 4-4-2 losango no meio de campo, mas que em prática se comporta como um 3-5-2. Um 3-5-2 onde fica na zaga Adonis Frias pela direita, João Schmidt pelo meio e Luan Pérez pela esquerda. Na volância ficava claramente ali o Vitor Hugo com o Zé Rafael fazendo bastante a saída de bola, e o Roleiser fazendo a criação e caindo bastante pela direita, tá? O Roleiser fez o Lautaro poder cair mais pelo meio e eles trocavam muito de posição quem caia pela direita e quem vinha pelo meio. Mike, um dia que eu achei bem mal menos do Mike pela direita, e o Escobar um dia bem interessante do Escobar pela esquerda. No ataque, Guilherme fazendo bastante a esquerda e a ligação com o meio de campo. Eu achei a partida do Guilherme, mas que ele tenha pecado na hora de finalizar e feito o gol, mas tirando o gol, acho que ele pecou em algumas horas de decisão. Bem interessante, eu achei a partida do Guilherme muito interessante, fazendo essa ligação, pegando a bola do meio e levando ao ataque, tá? E o Lautaro Dias sempre com uma função muito tática para fazer a pressão. Mesmo que com a bola no pé, o Lautaro sempre deixe muito a desejar, tá? Eu às vezes fico pensando se o Lautaro realmente tem que ficar no lugar do Tiquinho, de coração, mas vou explicar ao longo do vídeo. O Santos nessa posição consegue criar, aos 8 minutos o Lautaro já rouba uma boa bola, rola ela para trás pro Roleiser, que chega batendo e o goleiro Young faz uma boa defesa. Depois várias vezes o Santos chega, o Santos sofre seu primeiro susto, tá? Que é uma bola nas costas, justamente que sobra pro Dineno, se eu não me engano, que acaba até acertando o joelho na cara do Brazão de novo, mas graças a Deus dessa vez não machuca o Brazão. E o Santos só tinha esse problema, a grande criação do São Paulo era tentar mandar uma bola longa nas costas da zaga. O Adonis Frias começou bastante inseguro, tá, na partida, isso ainda resultou em mais espaço pro São Paulo, que conseguia criar bastante ali, bastante não, mas conseguia talvez criar algumas coisas com essa bola nas costas, o que faz sentido, tá? Vai lembrar, o Santos vai sofrer com essa bola nas costas, afinal, joga com linha alta de marcação. Quando você joga com linha alta de marcação, o contra-ataque é um perigo. Então, o Santos sofria com esse contra-ataque do São Paulo, mas o São Paulo só criou essa chance, né, com o Dineno. De resto, nenhuma outra chance foi perigosa, então o Santos conseguiu se sair muito bem nesse primeiro tempo. Jogando em linha alta, criando as principais oportunidades, fazendo muita rotação de bola, lançando e trocando de lados, o Guilherme entrando com bastante entrada na área. O Santos chegou perto de fazer esse primeiro gol. Sai da primeiro tempo com uma boa partida, com um bom número, mas sem o seu gol. Segundo tempo entra, já fazendo a marcação-pressão, já jogando pra frente, e uma jogada muito rápida do Roleiser tabelando com o Adonis Frias, que melhorou ao longo da partida. O Roleiser recebe a bola pela direita e faz um cruzamento na medida, na cabeça, tanto pro Lautaro quanto pro Guilherme. Quem aproveita é o Guilherme e acaba marcando o primeiro gol do Santos. Um gol muito importante para a equipe, que muda o ar do time. O Santos continuou jogando bem e criando oportunidades por um certo tempo, até que Roleiser sentiu. Quando o Roleiser sentiu, vai lembrar, tá no primeiro tempo, Vitor Hugo sentiu. Então o Vitor Hugo sentiu, entrou o Barreal, a equipe mudou até um pouquinho de formação tática, saiu daquele 4-4-2 losango e foi para um 4-4-2 com dois meias abertas. A gente vê que o Barreal subia muito mais do que o próprio Vitor Hugo e tentava já a marcação mais caindo mais para o lado do que pelo meio.
E o time começou a ter algumas dificuldades, porque o Barreal errou algumas decisões. Ele quase deu uma assistência maravilhosa no segundo tempo pro Tiquinho, tá? Às vezes a gente fala no segundo tempo, onde o Santos, pro segundo tempo, depois que o Roleiser sentiu, mudou um pouco a sua tática. Então o Santos, que apertava o São Paulo no campo de defesa, decidiu recuar. Colocou Tassiano e Tiquinho para tentar dar profundidade para a partida, o que eu acho até que funcionou, mas o Tassiano para puxar contra-ataque, que para mim foi uma péssima decisão do Vojvoda, não só por ser o Tassiano, eu acho que o Tassiano, ele tá muito ruim no Santos, fato, mas ele não tem a velocidade necessária para isso, ele tinha que ter colocado o Cabadeiro. Ele tira o Guilherme, bota o Tassiano, coloca o Rincon, protege mais a sua defesa, mas não coloca jogadores para puxarem esse contra-ataque. Quem puxava o contra-ataque era um pouco o Barreal ainda, que tinha velocidade, com bolas longas. E por incrível que pareça, o Tiquinho e o Tassiano tentaram usar um pouco da velocidade. O Tassiano até conseguiu fazer uma jogada de velocidade interessante, que ele erra o último passe pro Barreal ou pro Tiquinho. Então, a gente via um Santos tentando, mas não conseguindo. E nas substituições do Vojvoda, eu acho que o Santos ficou mais infértil. Todavia, a gente pode falar que o Santos ficou mais infértil, defensivamente ficou bem organizado. O Santos, quando se organizou defensivamente com o Rincon, Escobar, Adonis Frias, Luan Pérez, Schmidt e tudo, o Santos não sofria muito na zaga. O São Paulo não conseguiu aproveitar desse recuo do Santos para criar grandes chances. Não teve nenhuma, eu acho que se a gente puder falar de alguma chance, é da bola que quase sobrou no escanteio do último minuto no pé do goleiro, mas o goleiro deixou passar. Então, o São Paulo não conseguiu aproveitar esse recuo do Santos. O Santos puxou contra-ataques, teve uma chance interessante com o Tassiano, teve uma bola muito bem enfiada pelo Barreal, que o Tiquinho acabou não fazendo gol. Então o Santos, de fato, chegou mais ao gol do São Paulo. Eu acho que o Santos, quando se propôs a ser um time mais ofensivo, teve as melhores oportunidades. Quando se propôs a ser um time defensivo, para mim, escolheu mal os jogadores para puxar o contra-ataque, mas mesmo assim, teve as melhores oportunidades. Foi a chance do Tiquinho na cara do gol, que ele quase bota a bola no ângulo, e a falha do Tassiano na saída. Vai lembrar também essa que o goleiro estava fora do gol? Se o Tassiano tem um pouco mais de paciência, toca à frente, o Tiquinho ia ficar sem ninguém para tentar fazer o gol. O Tassiano dá uma bica para frente sem sentido nenhum, tá? Então o Santos perdeu uma outra oportunidade de fazer gol nesse lance. Então, assim, uma partida muito consistente. Eu acho que o Vojvoda errou nas substituições, sim. A gente não pode tirar essa crítica do Vojvoda, né, de conseguir um time para contra-ataque, mas sem as peças ideais para isso. Todavia, ele acerta no ponto de colocar algumas peças e tentar mudar o esquema de jogo, ainda mais com as limitações que ele teve com a saída do Roleiser também, e já tinha tido a saída do Vitor Hugo. Vamos torcer para que na próxima partida esses dois estejam em campo, porque vai ser importantíssimo a presença tanto do Roleiser quanto do Vitor Hugo, tá? Isso vamos deixar muito claro, até porque se o Roleiser não jogasse, o Vitor Hugo provavelmente teria que entrar lá. Então, cara, uma partida assim, os dois é bem complicado. Fazendo jogador a jogador, Brazão foi Salvador, o que precisou, o Brazão tava lá. Inclusive, essas bolas nas costas, muitas não deram problema, porque o Brazão antecipava a saída do gol. Teve uma que ele saiu de peixinho, acho que esse estava impedido, mas várias ele saía do gol e antecipava. Muito boa a partida do Brazão, espetacular, mostrando inteligência, se adaptar às novas questões do Santos. O Mike eu vejo uma consistência defensiva até aparecendo, mas ofensivamente, que é a parte boa dele, pouco aparece. Tentou botar um lançamento 3 dedos horrível. O Mike, pra mim, não tá numa boa fase. Eu acho que foi o pior jogador do esquema defensivo do Santos. O Frias entrou muito, parece mal, meio inseguro e tal, o que trouxe problemas ao Santos. Mas logo depois ele começa a melhorar, a se acalmar. Ele é meio brucutuzão, né? Então, pra fazer essa marcação alta, às vezes ela dá um susto, mas ele também tem uma saída de bola interessante. Ele que fez o 1-2 com o Roleiser pro gol, pelo menos, do Santos. Então, a gente vê técnica nele, espero que ele continue evoluindo. Acho que ele ainda não tá no nível que a gente espera, mas vejo potencial para ele melhorar. Luan Pérez, muito bom, tá? Tá num nível muito legal o Luan, tá jogando bem. Escobar, que não joga a próxima partida porque tava suspenso e tomou amarelo. Ele, cara, fez uma boa partida defensiva. Defensivamente foi muito bem. O Escobar sempre falta o ofensivo, né? Mas é interessante porque, já que ele tá suspenso, a próxima partida deve entrar o Souza. E eu quero analisar como é que o Souza vai jogar também. Vamos ver. Schmidt. Schmidt melhorou muito, tá? Schmidt na mão do Vojvoda talvez tenha sido um dos melhores jogadores do meio de campo hoje. Ele fez uma boa marcação. Ele ajudou muito na prática, principalmente quando o Adonis Frias estava mal. Ajudou nos lançamentos, na construção. E até tentou chegar na área uma ou outra vez de elemento de surpresa. Me surpreendeu muito a partida do Schmidt, tá? Gostei bastante dele hoje. Zé Rafael. Cara, eu gostei do Zé. O Zé tá correndo muito, né? Tá muito participativo em campo. Mas tem algumas horas que eu sinto que o Zé, ele se precipita. Uma hora mesmo que ele vai tentar fazer um contra-ataque com o Tassiano. Claro, o Tassiano tá impedido. Mas que ele tenta puxar a jogada ali, que não faz muito sentido da maneira que ele fez e tal. Mas o Zé, de fato, ele
tem corrido, tem combatido, acho que o Zé tá numa fase interessante. O Vitor Hugo compõe o elenco muito bem, né? Ele tem uma marcação, uma criação simples, mas uma pena que ele saiu muito cedo, não deu pra ver. Entrou o Barreal. O Barreal, cara, o Barreal jogou muito mal no primeiro tempo. No segundo melhorou muito, mas no primeiro tempo eu acho que ele tava muito afobado, muito ansioso. Pra mim foi o pior jogador em campo, pelo menos no primeiro tempo, foi o Barreal. Entrando também o Rincon. O Rincon, pra mim, eu acho que tá muito fora de fora. Sério, ele tá lento, ele tá uns combates bons, mas ele constrói muito mal. O Rincon tá num declive. Faz sentido pela idade dele, mas é complicado ver o Rincon em campo. Roleiser, quando tava em campo, jogou muito, cara. Destruiu o São Paulo. Assistências muito bonitas, a assistência que ele deu. Pouca gente pra aproveitar o que ele cria, mas é um jogador muito bom, tá? Muito bom. Como o Roleiser é bom, cara. Espero que ele esteja aí, ainda mais sem Neymar, o Roleiser vai ter que brilhar muito nessa equipe. Guilherme, eu gostei muito da partida do Guilherme no sentido de velocidade, prática, ele conseguiu puxar bastante o ataque. Pena que falha na decisão final, cara. Se o Guilherme não falhasse tanto na decisão final, ele seria um jogador muito, muito mais incrível do que ele já é. É uma pena. Então, o Guilherme ele tem um potencial que ele podia explorar melhor. O Lautaro, cara, é um cara de função tática. Roubando bola, fazendo pressão, muito legal. Tem sua utilidade. Com a bola no pé, muito fraquinho. Eu falo que a gente se estressa mais com o Guilherme do que com o Lautaro, porque o Lautaro nem na bola chega. Então o Lautaro, eu acho que o Lautaro é muito limitado. Cara, é uma posição que eu investiria, porque é complicado se depender de Lautaro Dias. Se for pra depender de Lautaro, talvez o Tiquinho fizesse melhor, porque o Tiquinho pelo menos voltou, fez umas paredes, conseguiu fazer até uma volta na recuperação e na marcação, me impressionou muito. Com a bola no pé, a única chance que ele teve, beleza que ele não guardou, mas pelo menos finalizou muito melhor que o Lautaro a partida inteira. É difícil, porque também o Tiquinho precisa de velocidade para fazer essa marcação alta que o Santos impõe, e ele não tem, mas em técnica, com a bola no pé, muito mais jogador que o Lautaro, então é difícil a gente ter o Lautaro em campo. O Tassiano, cara, como que o Tassiano, quando ele acerta a jogada, ele erra o passe, parece que ele não tem como completar uma jogada só no Santos, é difícil. Mas eu vejo uma leve melhora com o Vojvoda do que estava antes. Enfim, a gente teve um Santos interessante, um Santos que ganha a partida, um Santos que manda na partida, bom jogo. Eu acho que a gente só pode torcer pelo melhor agora. A gente vai para 14º, com 26 pontos. Não temos risco de entrar no rebaixamento na próxima rodada, que o Vitória está com 22, então podemos esperar na próxima partida. Se ganharmos, vamos a 29 pontos, cara. E 29 pontos, para vocês terem noção, a gente estaria falando que o Santos ia estar, cara, deixa eu ver aqui, ó, na parte da tabela, com 29 pontos o Santos iria até 10º. Contra o Corinthians, tá? O Santos tem um jogo a menos, cara. Interessante, o Santos poderia pensar em 10º lugar, começar a pensar em Sul-Americana. Então, é um jogo contra o Bragantino, se não me engano, fora de casa, mas é um time que não tá em boa fase, tá? Não tá em boa fase, tem 31 pontos, inclusive a gente encostaria no Bragantino se ganhasse. Uma partida interessante, uma partida para tentar mudar o ar. Se o Santos ganha, pode começar até a pensar em uma coisa mais legal. Vamos torcer. Eu vejo uma evolução muito grande do trabalho do Vojvoda. Hoje conseguiu a vitória que precisava para tentar mudar a confiança e o ar da equipe. Agora é torcer para que isso continue acontecendo. Para não falar que o dia foi perfeito, infelizmente, gente, hoje, quem estava no Twitter e me acompanhou, viu que a grade, a Enel aqui maravilhosa, tem um transformador horroroso do lado da minha casa. Eu estava gravando o jogo para fazer análise tática amanhã. Anotei esse é o caderninho. Deixa eu ver. Essa aqui é o meu caderninho. Tava anotando os lances aqui ó, do jogo. Tava gravando o jogo. Os lances tudo anotado aqui. E perdi toda a gravação da partida. Fiquei bem bravo, tá? Porque é o material que a gente trabalha, né, cara? Mas não temos muito o que fazer. Fiquei complexo. Agora, bom, vamos tentar gravar, fazer com a mesinha tática, fazer como a gente fez na semana passada, esse vídeo tático, porque foi uma partida taticamente bem interessante analisar do Vojvoda. E é isso. Peço seu like, sua curtida, seu comentário, sua inscrição, meus queridos. Muito obrigado por estar acompanhando o canal aí. Forte abraço. E agora eu fui.